Salve galera, boa noite, tudo certo? Eu me chamo Sérgio, tô aqui mais uma vez com meu irmão Wesley. Fala aí, Sérgio, Tudo certo? tranquilo? Tudo certo, meu irmão? Tudo Vamos que certo. vamos. Terceiro episódio aqui do Antecipa. Tô muito feliz que eu recebi um cara que sabe muito da área, conhecedor, referência aqui no Rio de Janeiro, talvez até na região sudeste no Brasil, tem muito conhecimento, tá evoluindo cada vez mais. Engenheiro Petros. Fala, obrigado. Obrigado pelas Seja bem-vindo aí, palavras. Não sei se é Petros. isso tudo. Vou acreditar, vou acreditar. Com certeza. Mas é uma honra te receber aqui, obrigado, viu, irmão? Valeu, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui. É um podcast, um canal que tenho certeza vai fazer muito sucesso, né? Que eu acho que a segurança do trabalho é uma novidade, né? Para a segurança do trabalho e a gente estava precisando mesmo para Sim. debater diversos assuntos. Muito bom. Você tá há quanto tempo já na área? Eu tô há 6 anos com a segurança do trabalho. É, Me formei em engenheiro mecânico, mas eu já estava fazendo a pós-graduação em segurança do trabalho. Antes de me formar na pós, eu consegui uma vaga como engenheiro de segurança do trabalho, né? E no setor offshore. Então, foi um desafio para mim, porque tinha essa insegurança de que, pô, não estou informado, e aí, como é que vai ser? Não podia emitir RT, assinar nenhuma documentação, mas é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, né? Alguns alunos pegam uma vaga nova, entra na empresa e fala assim, pô, não sei se eu estou preparada. Eu sempre falo, né? Cara, se a empresa te contratou, é porque você está preparado. Porque eu já estive do lado do entrevistado, já estive do lado de quem entrevista, de quem contrata, e aí a gente não espera que um técnico, né? Claro, tem situações que a gente espera, que ele venha preparado, Sim. né? Porque empresas têm culturas diferentes, a gente precisa se adequar. Então, eu hoje penso que, pô, foi uma oportunidade que talvez outra pessoa não assumiria com medo. E, pô, não estou formado, mas a empresa me deu um suporte. E essa experiência me deu bagagem para eu entender que, poxa, algumas oportunidades elas podem aparecer. Talvez você ache que não está preparado, né? Mas na verdade você está preparado. Porque talvez a outra pessoa que chamou a oportunidade apareceu porque, né? Você está ali pronto para enfrentar. Então, a minha entrada na segurança do trabalho foi dessa forma. Já foi como engenheiro de segurança do trabalho. Cara, eu sou muito grato ao universo, a Deus, porque eu sei que tem muita gente que sai da pós, fica muito tempo procurando vaga, ainda mais para engenheiro, que é mais complicado, né? Mas a empresa que eu trabalhava, ela na época abriu um setor offshore de trabalho de radiação ionizante, né? E aí precisavam de um engenheiro de segurança do trabalho. E aí, como estava em implementação a empresa, em 6 meses o CNPJ ia ser. Abrir o CNPJ, contratar o pessoal e era o tempo de eu terminar a faculdade, né? E aí, nesses 6 meses, eu aproveitei, fiz curso de ISO 45001, que eu me tornei auditor também da ISO 45001. Quando a empresa abriu, a gente já implementou a ISO 45001 também. Bacana. Então, foi um desafio muito bom, mas que me moldou para ser quem eu sou hoje, cara. Foi muito legal, muito legal. Essa escolha pela área de segurança teve alguma influência de algum familiar, amigo? Cara, é engraçado. A escolha pela segurança do trabalho foi porque eu vi que a segurança do trabalho é muito boa para empreender. Antes de trabalhar com segurança do trabalho, eu queria empreender. Abrir uma empresa, né? E na faculdade, na engenharia mecânica, eu tive uma aula, né? De segurança do trabalho. E ali eu comecei a gostar, né? Comecei a gostar, comecei a pesquisar. E, cara, antes de eu terminar a faculdade, eu já tinha começado a pós. Porque eu me apaixonei, tanto que eu brinco, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação e de segurança do trabalho por paixão. Mas não foi um amor à primeira vista, não. Então, meio que Primeiro, a primeira experiência já foi na. Não foi nem na área de engenharia mecânica, já foi na área de segurança a do trabalho. primeira experiência na segurança do trabalho, sim. Porque nessa empresa eu trabalhava como vendedor técnico de engenharia mecânica. A gente Sim. vendia equipamentos radiométricos, né? Só que como eu já estava com a pós-graduação, a gente vendia para Suzano, para Vale, e eles sempre pediam documentações de segurança do trabalho, né? E eu já tinha um conhecimento. Então, eu sempre apoiava também essa parte da empresa na parte de SMS. Só que eles terceirizavam com consultoria, né? Então, aproveitei, pô, consultoria mandava programa errado, eu pô, aproveitava, consertava e mandava. Acabei gerando valor também, né, para a empresa Sim. que eu trabalhava. Então, foi dessa maneira que surgiu. Cara, eu até falo
eu assim, acho que a gente tem muito pessoal que tá fazendo curso técnico, segurança do trabalho, mas às vezes trabalha, eu tenho um aluno meu que, pô, era caixa de supermercado, pô, e fazia curso técnico à noite. Aí eu falo pra ele, pô, pega o PGR do supermercado e faz. Aí ele, pô, tô inseguro. Eu falei, cara, insegurança é normal. Saber você sabe porque você tá fazendo curso comigo. Então eu sempre falo isso. Assim, a gente às vezes fica esperando a oportunidade, mas a gente tem que fazer com que ela apareça, né? E também eu acho que eu fiz com que ela aparecesse na empresa, para que a empresa pudesse ver valor ali e falar, pô, vamos botar o Petros e ver o que acontece ali como engenheiro de segurança do trabalho. Pô, essa declaração sua é interessante, de você achar que é uma área que dava para empreender. Você via isso por quê? Por causa de consultoria, de treinamento? Treinamento e consultoria. Principalmente treinamento. Porque eu já tinha conhecimento ali da parte de treinamento, que eu tinha um colega que ele era técnico e ele dava muito treinamento, mas não fazia a parte de documentação, não. Então eu via, pô, ele tendo um trabalho dinâmico, cada dia é um local diferente, eu achava isso legal, né? E aí depois, quando eu fui conhecendo a segurança do trabalho, eu fui mais para a parte de, como é que eu posso dizer? Talvez técnica, né? Sim. De documentação, elaboração de documentação, higiene ocupacional. E aí me apaixonei, cara, por essa área. Já dei alguns treinamentos, hoje eu terceirizo, né? Boto algum funcionário lá para dar treinamento. Mas eu gosto mesmo de analisar, ir na empresa, reconhecer risco, conversar com o pessoal, eu gosto disso. Pô, bacana. Interessante, você falou que a empresa, bem dizer, te deu 6 meses ali para você meio que se preparar ali, né? E quais eram essas atividades que você... 6 meses tensos, porque eu fiquei com medo de dar errado, Sim. né? A primeira coisa foi que a gente tinha que atender as empresas do setor offshore. E todas elas são multinacionais, né? Então elas são muito rigorosas com documentação de segurança do trabalho. E a gente também tinha que entender a regra de ouro da Petrobras, né? Então, primeiro foi me ambientar com todas essas documentações, levantar o que a gente precisava para atender o mercado. E tinha uma coisa que era pior ainda, né? A gente trabalhava com radiação ionizante. A gente levava uns equipamentos e umas cápsulas de cobalto, né, dentro do equipamento. Então, quem não conhece tinha muito medo. Então, a galera, assim, era casca grossa com documentação de segurança do trabalho, que não está errado, né? Então, eu tive esses 6 meses para entender como é que o mercado via, o que eles cobravam. E aí, 2 meses depois, eu cheguei na mesa lá com o diretor, né, que era gerente, e falei, ó, a gente precisa de ISO 45001. Aí ele, beleza, faz aí. Eu falei, não é tão simples assim. ISO 45001 é um investimento que a empresa faz, assim, é um investimento pessoal, né, da galera ali social da empresa, de governança, mas também um investimento financeiro. Eu não lembro na época, acho que foi 30, 45 mil que a empresa investiu. Eram só 13 funcionários. 13 funcionários da parte de radioproteção, né? Da parte ali de engenharia, da venda de equipamentos, eram uns 30 funcionários. Mas eu cuidava das duas empresas, né? Mas o que me demandava mais trabalho era a parte do setor offshore. Bacana. No caso, foi você que sugeriu a certificação. Foi. E a empresa abraçou. Porque... Assim, quando eles enviam um questionário para você responder de documentação, a primeira pergunta que você tem é: você tem certificação ISO 9001, 45001? Quando tu fala que tem uma dessas duas, todos os outros pontos atrás, que você depois tu tem que responder, tu nem precisa responder. Porque se tu tem uma certificação ISO 45001, dá a entender que tu tem uma gestão de saúde e segurança do trabalho na empresa. Então é obrigatório tu ter um PGR bem elaborado, um PCMSO, fazer com que eles funcionem, né? Então... A própria NR1 fala isso também, né? Exatamente. Você tem 3 anos ali de, entre aspas, eu não gosto de falar essa palavra de validade, né, do PGR. Vigência, o pessoal gosta. Vigência é uma palavra melhor de se usar, né? Então, até a NR01 ela dá dessa ênfase, né, de que é importante ter uma ISO dentro da empresa. Quando houve essa transição do PPRA, quando você chegou lá na empresa, ainda era PPRA ou já era o... Era PPRA ainda. E você pegou essa transição. Era PPRA, aí eu trabalhei nessa empresa, surgiu a oportunidade de eu sair da empresa e abrir a minha consultoria. Né? Abri a consultoria, na época que eu estava abrindo a consultoria, em 2019, eu acho que saiu a notícia que a NR01 tinha sido atualizada, né? E saiu em janeiro a publicação dela, mas ela foi publicada em fevereiro, se eu não me engano, de 2020. Só que aí eu peguei a NR01, cara, eu imprimi a NR01, fui lendo,
Aí eu falei, pô, cara, o que tá aqui na NR01 é o que eu estudei, ISO 45001. Sim. E eu fiquei feliz, porque a gente tinha ali umas normas regulamentadoras e a gente ainda tem muito engessada, né? Então, aproveitou esse momento de... Na época falaram que ia desburocratizar as normas, eu até brinco, né? Quem falou isso foi enganado, porque não desburocratizou. Trouxe uma modernidade para a norma regulamentadora, né? Tem uma norma que eu até acho que, assim, a atualização dela foi muito falha, mas a gente pode falar isso depois. Mas especificamente da NR01, eu comecei a ter uma facilidade muito maior do entendimento de todos os requisitos, porque é o que eu aprendi com o ISO 45001 implementando nas empresas, né? Na empresa que eu trabalhava. E aí cara, tem muita gente com dúvida, vou fazer um curso de PGR. Eu fiz um curso, o primeiro curso foi só aula gratuita, a galera abraçou. Aí agora, hoje eu tenho um curso que se chama Descomplicando a Elaboração do PGR, né? Já tem mais de 1.000 alunos já passaram ali pelo curso e eu aprendo, eu ensino, né? Eu sempre falo isso. Eu não ensino só você a elaborar o PGR, eu ensino a você a elaborar e implementar a gestão de segurança do trabalho, a fazer mais do que isso. Hoje eu tenho um cliente, por exemplo, que eu fui contratado para elaborar um PGR e eu consegui fechar um contrato de gestão de segurança do trabalho porque eu conheço a norma regulamentadora. E expliquei para ele que não basta ter o PGR, tem que ter um gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, queria falar sobre isso, então, para a gente entrar nesse assunto, que eu percebo que a galera ainda tem essa dúvida sobre essas diferenças, né? Primeira diferença entre PPRA e PGR, né? As pessoas ainda acham que é a mesma coisa, só com um nome diferente, atualizaram o nome. E essa diferença também do que é o GRO, do que é o PGR. Fala pra gente um pouco o que é o GRO, como que é descomplicar isso. Então, esclarecer isso pra galera. Então, o gerenciamento de riscos ocupacionais, primeira coisa que eu tenho que falar que não é um documento, né? No início ali que a NR01 veio atualizada, eu vi até muita gente colocando como documento. Eu tinha aluno meu que mandava, caramba, olha essa consultoria aqui, vendeu um documento como GRO, e não é bem assim, né? O gerenciamento de riscos ocupacionais, ele não é algo palpável que a gente pega, são ações. É como se fosse um sistema de gestão mesmo, sistema né? de gestão, são ações, né? São resultados de ações de documentações. Programa de gerenciamento de riscos, PCMSO, Programa de Proteção Respiratória, Diálogo Diário de Segurança, PCA. Então, é um conjunto, né? E não basta você só ter essa documentação, você tem que trabalhar todas elas. E você ter a experiência de trabalhar com o ISO, você fica viciado em verificar como as coisas são executadas, como tem um plano de ação para aquilo que está acontecendo em qualquer situação. Por exemplo, hoje, DDS... Tem muita gente, empresa que, quando eu vou fazer verificação de conformidade, não conformidade nas empresas, aí eu pergunto, vocês fazem diálogo diário de segurança? Aí algumas empresas falam que fazem, outras que não. Aí as que fazem eu falo, você tem a lista aí? Eu falei, pô, não tenho. Então, para mim, você não faz. Não faz. Porque isso é um vício de auditor, né? Você tem que sempre botar tudo como informação documentada. E aí, uma empresa hoje que tem uma gestão eficiente, eficaz de segurança do trabalho, ela tem até planejamento de DDS. Ela sabe qual vai ser o DDS no próximo mês. Até porque, né, a própria NR1 fala que você precisa comunicar, né, os trabalhadores sobre os riscos que eles estão expostos, e aí tem um item lá que ele já vai dizer que você pode fazer isso, que isso não tinha, né? Modernizou nesse sentido, que você pode fazer tanto em treinamento quanto em diálogo de segurança. E isso tira a necessidade de você ter uma ordem de serviço. Se você comprovar que você comunicou sobre o ambiente de trabalho, né, sobre os riscos da atividade, ela pode tirar essa necessidade de ter uma ordem de serviço. Mas ninguém se liga nisso, porque a gente tem aquele vício de tem que ter ordem de serviço. É proibido hoje? Não, você pode ter, pode continuar. Se achar que é assim a melhor forma de ter, é melhor. Mas se tu pegar uma empresa que tem 400 funcionários, tu vai fazer ordem de serviço de 400? É uma empresa grande, provavelmente ela tem um treinamento de integração. Se você abordar os riscos da atividade nesse treinamento de integração, falar sobre os EPIs, tudo que tem dentro de uma ordem de serviço e conseguir comprovar que deu esse treinamento com todas essas informações, você não precisa fazer uma ordem de serviço ali para o colaborador. Então,
Isso passou um pouco despercebido dentro da norma regulamentadora, mas eu entendo quem faz, porque tem cliente meu que pede e eu faço ordem de serviço para eles, né? Então, isso é tentar desburocratizar, né? Sim. Tentar tirar um pouco do trabalho ali do setor de SMS, que para fazer ordem de serviço de 200 pessoas, sabe? Pode ser mais complicado dependendo da empresa. Às vezes também passa pela fiscalização de não ter entendido essas modificações. Exato, Sim. exato. A gente até estava falando aqui antes sobre a questão da fiscalização, né? Alguns clientes meus eu pego, pô, cara, tô sendo fiscalizado aqui. A minha preocupação é saber se o auditor fiscal do trabalho, ele tem o mesmo entendimento que eu da NR01, né? Qual é a interpretação do Exatamente. texto ali, né? Exatamente. Então, eu fico tranquilo de saber que o trabalho que eu fiz ali, pô, tá ok. Agora, como ele vai interpretar, aí a gente fica um pouco preocupado. Certo. Não, eu queria falar aqui, mas não quero estender esse assunto, não. Eu acho que a escolha desses profissionais, apesar de ser através de concurso, é muito mal feita, né? Eu também Deveria acho. ter um Eu critério acho que melhor. tinha que ser ali, pelo menos, tem que ter ensino superior, né? Tem que ter pelo menos ali direito, segurança do trabalho, né? Uma pós, eu acho que seria legal se pudesse ter. Ou então, sei lá, Ou pô, tem uma designar pós quem tenha essa formação exatamente para para fiscalização. trabalhar com a segurança do trabalho, né? É porque hoje também está complexo, né? A gente entrando na questão do direito, vamos dizer assim, porque tem umas questões interpretativas e jurisprudência, né? A gente estava conversando essa semana sobre a questão da súmula 448. Não sei se você conhece, que é uma súmula que fala sobre questão biológica que se equipara a lixo urbano. Aham. Aí, ou seja, se você fizer de acordo com o anexo 14 da NR15, de repente você não vai caracterizar uma insalubridade. Mas aí você tem uma súmula Exato. que fala que aquela atividade ali pode. Só que você tem uma outra lei que diz que súmula não pode Exatamente. ultrapassar aquilo que está na lei. E aí Exato. como que você fica? Mas aí você não sabe, de repente, o juiz, por exemplo, na hora de um litígio, ele pode interpretar o que está na jurisprudência ou o que está na súmula, entendeu? Então a Não. gente fica hoje Já complicado. numa situação que você fica em cima a do muro ali, gente- determinadas exatamente. situações, é um pouco de bola dividida, né? Exatamente. Por isso que a gente fica um pouco preocupado, né? Porque tem uma outra pessoa ali que tu não sabe como vai interpretar. Eu tinha um cliente, o cliente fechou comigo para elaborar toda a documentação de segurança do trabalho desse cliente, né? É uma empresa com 40, 50 funcionários. Ele fechou comigo, fiz a visita ali de reconhecimento, né? Eu falei, pô, essa empresa vai dar trabalho. Ele fechou comigo, voltei lá pra casa, né? Fiquei pensando lá, cara, por onde eu vou começar? No outro dia ele mandou uma mensagem, pô, tem um auditor fiscal do trabalho aqui. O que eu pensei? Falei, pô, ele vai interditar a empresa, pô. Porque eu fui um dia antes e tava tudo errado. Os caras estavam. Não tinha nada de segurança do trabalho. O que eu achei legal foi que o dono da empresa, pô, ele deu um basta. Falou, não, eu quero implementar aqui tudo de segurança do trabalho, porque o filho dele estava na empresa, ele tinha uma cabeça mais, né, mais jovem ali. E aí eu falei, tá, beleza, acompanha ele aí, vamos ver o que vai acontecer, né? E aí chegou no final do dia, o cara só pediu sinalização de NR10, sendo que tinha muita coisa errada na empresa, Sim. entende? Isso é ruim pra gente. Isso que eu ia falar. Enfraquece a própria cultura de segurança criada ali dentro da indústria. Sem contar que existem também algumas fiscalizações. Claro que a gente não está lá dentro daquele órgão, a gente não sabe o contexto. Mas, por exemplo, já aconteceu de um cliente meu, uma madeireira, por exemplo. E aí eles enviam uma notificação para todas as empresas que são daquele segmento. Isso Eles não foram visitar, Sim, mas às sim. vezes é uma empresa pequena que não, por exemplo, pede NR12, por exemplo, vamos supor que não se aplica naquele caso ali. Exato. Você tá me entendendo? Mas eles mandam notificação para todo mundo. Exatamente. E aí gera também algum tipo Aí eu te de... pergunto, será que os caras veem os e-mails que eles recebem? Porque eu também já peguei muito clientes que eles pediram e-mail PGR, PCMSO. Aí eu enviava por e-mail. Eu fico pensando, será que o cara realmente lê? Porque é uma demanda muito grande, né? Sim. E a gente tem que também reconhecer que eu acho que o corpo ali de auditores Sim, deve estar bem reduzido, defasado, né? defasado. Então acho que isso influencia bastante no trabalho ali mais técnico, né? De visita às empresas. Então acho que o que pode ajudar, que é algo que eu tô apostando, mas não tô apostando para agora, é o e-social. Sim. O e-social hoje, ele é uma... Hoje o Imposto de e-social renda, né? Como se fosse imposto de é renda. como se fosse um imposto de renda. Verdade. Só que até hoje, até agora, eu até falo que ele é como se fosse uma nuvem para o governo. Sim.
Agora, no dia que o governo resolver abrir aquilo ali e mexer, e usar, e pegar as informações, se prepara. Pô, tem um cliente, que eu não posso falar o nome, que é muito grande, do próprio governo, é uma empresa pública, né? Eu fiz o LTCAT deles em fevereiro, a Receita Federal pediu que eles enviassem o LTCAT para a Receita Federal. E eu até fiquei empolgado. Eu falei, pô, agora a Receita vai começar a fiscalizar, mas só algumas empresas pontuais que estão pedindo isso. Mas acredito que num longo prazo, eles assim, possam intensificar essa fiscalização. Eles estão solicitando para poder confrontar as informações? Exatamente. Porque é uma empresa que tinha muito colaborador ali que tinha aposentadoria especial, que trabalhava com radiação ionizante. Sim. Então, eles pediram justamente por isso. Só que tem médias empresas, cara, que ainda não tá nem fazendo a social. Tem, por incrível que pareça, tem empresa que não faz a social e que paga a aposentadoria. Hoje, semana passada, me ligou um dono de uma oficina querendo fazer um laudo de insalubridade porque ele queria pagar insalubridade para os mecânicos. Eu falei, pera lá. Primeiro tem que ver se tem que atender. Aí ele falou, não, o contador falou que tem que pagar insalubridade para todo mundo. Isso dá um negócio lá dentro, né, cara? Tu respira fundo, aí... Porque isso acontece todo dia. Hoje me ligaram agora, 10 para as 5. Parecido com esse seu cliente aí. Não, porque o meu mecânico a diesel aqui, a profissional de RH quer saber se tem direito à insalubridade. Eu falei, então, amigão, tem que fazer um laudo primeiro, Exatamente. não tem como te falar. Não, porque ele mexe com diesel, e o profissional de segurança, porque ele mexe com diesel, Eu falei, então a gente precisa ver. Aí eu falei assim, em princípio não. Primeiro que o diesel, ele não está classificado lá na lista lá para insalubridade, mas a gente precisa fazer uma avaliação em campo, enfim, fazer um laudo técnico, etc. Então as pessoas têm essa visão. Eu ia até deixar mais para frente, mas a gente entrou nesse assunto. Né? A gente até trocou essa ideia aqui a gente fez um bate-papo nosso aqui, porque há essa confusão até nossa dos profissionais de segurança do trabalho e diferenciar, por exemplo, o que é insalubridade e o que é aposentadoria especial, porque existem casos que você pode receber insalubridade e não receber aposentadoria especial. Existem casos que você pode receber, por exemplo, aposentadoria especial e não receber insalubridade, e às vezes pode ter casos que você vai receber os dois, por exemplo. E pra piorar, aí tu pega às vezes uma LTCAT que tá concluindo uma insalubridade e não conclui a aposentadoria especial. É o que a gente vê, a maioria é o que a gente vê. É o LTCAT para insalubridade. Quando as empresas pedem orçamento para LTCAT, eu até respondo. Tem certeza que é LTCAT, não é laudo de insalubridade ou periculosidade? Algumas falam, não, é os dois. Eu falei, não, beleza. São duas documentações diferentes, né? Porque eu já fiz LTCAT para uma empresa, conversei com o cara, com a empresa, fui lá, fiz a avaliação de ruído, fiz poeira. Aí mandei pro técnico de segurança da empresa, né? Aí o técnico de segurança ainda falou, poxa, mas não concluí para insalubridade não. Aí, e por que eu não contestei, né? Porque eu era um técnico, eu falei, ele deve saber, né? E não, eu falei, cara, não. Laudo de insalubridade é totalmente diferente. Eu não consigo misturar as duas coisas. Eu acho, no meu ponto de vista, tu tá pegando uma legislação previdenciária e trabalhista e juntando até tudo. Dá para você fazer, já fiz, mas você tem que deixar bem separado as legislações. Exatamente. Um é decreto 3048, o outro é NR 15, você tem que deixar Eu peguei bem claro. Um legal que o profissional, ele concluiu, fez duas conclusões. Pegou uma conclusão para insalubridade, deixou separado, uma outra conclusão para a parte previdenciária. Aí legal. Aí legal, entendeu? Porque você pega a LTCAT, acontece. Aí quando você vai olhar, não tem nada ali que é relacionado às atividades especiais. E aí como é que você envia informação pro E-Social? É isso aí. E aí eu até uso isso como exemplo pro pessoal que me segue no Instagram, meus alunos, que às vezes as pessoas falam, não tem oportunidade. Isso aí é oportunidade, cara. Isso aí é oportunidade. Porque quando sempre vem um cliente, eu sempre peço a documentação, olha a documentação, se tem alguma coisa errada, eu falo com o cliente, explico onde é que tá errado, o que o cara fez errado. E, o cara, ele vê que quer dizer, eu imagino, né, que ele se sente mais confiante, como tu explica, né? E eu até falo que você ser consultor é diferente de você ser vendedor. Sim. O consultor tem que entender o problema e solucionar de acordo com a realidade dele. Eu não tenho uma empresa com 2 funcionários, sei lá, 2 funcionários que fazem trabalho em altura, eu não vou exigir que eles
faça um projeto de contra-queda. Eu vou ter que usar a minha criatividade dentro ali do aceitável, porque eu entendo a realidade da empresa, né? Então, o consultor, né, a gente fala que é até venda consultiva. Você vende o que realmente a pessoa precisa, né? Às vezes a empresa não precisa ter um programa de proteção respiratória, e isso acontece muito, mas a empresa faz porque ela presta serviço para a Vale. E a Vale é assim, ó, é isso aqui que a gente precisa, independente da atividade que você vai fazer. E você ganha né? confiança com o cliente, né? Exatamente. Eu uso muito essa frase, né? Que é o conhecimento convence, né? Quando você demonstra conhecimento sobre aquilo que você faz, você acaba convencendo as pessoas. Então, você passa uma segurança, que tem muita gente que quer só vender e empurrar o serviço, né? E essas pessoas sempre vão ter os clientes deles, eu entendo, né? Mas eu acredito que se você trabalhar dessa parte aí, preocupado em entregar solução para a empresa e não só vender, você acaba ganhando um pouco de mercado, né? E pega empresa boa, que é a empresa que está querendo se comprometer com segurança do trabalho. Porque eu acho muito ruim tu fazer um trabalho e a empresa nem olhar a documentação que tu fez, só guardar. Eu não acho isso legal, né? Eu não gosto de empresa assim, eu gosto de empresa que o cara fica me contestando. Às vezes eu mando o LTCAT para a empresa, o cara um mês depois, ele, terminei de ler o LTCAT agora. Fiquei com dúvida nisso. Aí eu marco uma reunião e explico para ele. Eu gosto de cliente assim, porque é um cara que, ele tá interessado. Eu sei que o que eu coloquei ali tá gerando valor. Né? E você falou algo interessante, né? Que é a oportunidade, né? Aconteceu comigo isso. Eu fui trabalhar numa empresa, cheguei lá, eu tava na experiência. E aí eu lembro que era era uma quinta-feira, véspera do feriado da Páscoa, né? Sexta-feira Santa, na verdade. Só que eu trabalhava num horário, assim, que eu saía tarde, saía umas 9 horas da noite. Eu não tava muito chuvoso, assim, não teve operação, e eu tava lá na minha sala. Tinha pouco tempo que eu tinha entrado na empresa, peguei a gaveta, assim, quando eu abri a gaveta, tinha um LTCAT, assim, né? E aí eu fui pegar o LTCAT para ler, eu falei, na época era o PPP, né? Você viu na prática o que era um documento de gaveta, né? Exatamente. Aí quando eu comecei a pegar o LTCAT, olha, como o pessoal preenche aqui o PPP com esse LTCAT aqui? Era um LTCAT que, na verdade, era um laudo de insalubridade. E aí eu peguei naquela noite e comecei a digitar um e-mail, ponto a ponto, corrigindo, apontamentos, fazendo perguntas para a empresa de consultoria. E, cara, a partir dali, internamente, minha gerente passou a ter uma outra visão do meu conhecimento técnico, né? Então, isso aí, lá na frente... Acabou que um técnico tinha que sair, acabou que eu fiquei, porque eu tinha um conhecimento técnico. Então, assim, só acaba abrindo portas. Exatamente, foi a mesma coisa que eu fiz lá no início. Eu tava fazendo após ainda, vinha uma documentação da clínica, eu olhava ali, via algumas coisas erradas, pedia para ela consertar. Até a clínica olhava, o cara no e-mail ainda era vendedor técnico. O cara é vendedor técnico, tá falando de segurança do trabalho, mas eu tava fazendo após, né? E aí eu mandava e acabei criando a oportunidade, os caras viram o valor ali em mim e falaram, vamos arriscar, botar o Petros aqui como engenheiro e vamos ver o que vai dar. Ô, Pedro, acredito que você vai em muitas empresas que já tem um programa instalado, né? Ou então os laudos, e você chega ali corrigindo a casa. Quais são os principais erros que você encontra? Ergonômico e acidente. Eu vejo muita pouco identificação e ação, né? Gestão desse tipo de risco. Justamente porque a gente estava falando antes, né, sobre o PPRA, mudança para o Programa de Gerenciamento de Riscos. O PPRA, ele não era um programa de gestão, no meu ponto de vista. Primeiro porque não tinha um plano de ação. Ele tinha uma análise global, né? E a análise global é referente ao documento e não à empresa. E era resumido também a riscos ambientais. Exatamente. Né? O PPRA, no meu ponto de vista, é um programa de higiene ocupacional. É um programa que você foca ali nos agentes físicos, químicos e biológicos. Apenas, limita isso. E aí tem gente que botava no PPRA os riscos de acidentes ergonômicos. O cara que fazia isso, ele tinha uma visão, né? Ele tinha uma necessidade. Preciso analisar aqui os riscos de acidentes ergonômicos. E aí, cara, as empresas, eu pego às vezes grandes empresas que se preocupam muito com a higiene ocupacional, trabalham ali de uma maneira muito eficaz. Às vezes eu sou contratado para fazer só a parte de higiene ocupacional, mas eu vejo, detalhes ali que ficam faltando de ergonomia, de acidentes, né, riscos de acidentes. Então, eu vejo essa falta de interesse, ou talvez até de desconhecimento, né, de
que, poxa, a gente precisa olhar com carinho os riscos de acidentes, os ergonômicos. E também uma outra coisa que eu vejo é plano de ação. As empresas estão fazendo plano de ação, mas não estão acompanhando o plano de ação. Então, eu até brinco, né? Se você pegar um auditor fiscal do trabalho bom e ele vai visitar a empresa, a primeira coisa que ele tinha que pedir era o plano de ação. O plano de ação é como se fosse a caixa preta da empresa de segurança do trabalho. Se você vê ali as ações, né, do programa de gerenciamento de riscos e que não se limita ao programa de gerenciamento de riscos, né, você pode sair da caixinha, você pode falar ali de gestão. Nesse plano de ação, cara, você vai ver ali datas pré-estabelecidas e se uma delas não tiver sido atendida, você já sabe que a empresa fez aquilo ali para guardar na gaveta, né? Então, são 3 pontos ali que eu vejo para as médias e grandes empresas com dificuldades de se adaptar. Reconhecimento de riscos de acidentes ergonômicos, plano de ação e resultando ali na parte de gestão de SST, né? Achando que só o PGR é o suficiente. Nós tivemos uma experiência recente bacana sobre plano de ação, né? O auditor fiscal falando na empresa, ele solicitou um plano de ação para cada risco. Sim. Pra gente até foi algo meio diferente até então, porque a gente pegava um grupo, né, classificava e ia tendo um plano para cada um. Ele pediu especificamente um plano para cada risco dentro da unidade. Foi até uma experiência que a gente passou recentemente. Isso aí é algo que, por exemplo, acho que da forma que você estava fazendo não estava errado. Lei oral. Mas é o que a gente falou, exatamente. O problema é que tu vai ter muito mais trabalho para refazer tudo. Aí, ano que vem, tu vai receber um auditor e falou, pô, não precisa ir para cada risco não, cara. Faz um plano de ação global aí, só cita ali porque que o plano de ação ele existe, né? Eu já fiz para algumas empresas para cada risco, porque eles me pediram para, quando for risco químico, físico e biológico, plano de ação separado ali. Quando for acidentes ou algo mais generalizado, né? Precisa fazer um DDS, acha que precisa reforçar um DDS, bota no plano de ação geral. Então, esse PGR tinha 2 planos de ações, um específico para cada risco e um geral. E isso é o legal. O programa de gerenciamento de riscos, ele é um programa de gestão que a empresa ela pode elaborar de qualquer forma. O que for melhor, o que se encaixa para ela. Tem que ter um inventário e o plano de ação. A partir daí é com a empresa. Ela faz da melhor forma. Eu queria voltar lá no início, mas para a gente bater na questão do GRO. Que eu ia te perguntar, quando você vai nas empresas, por exemplo, o que você entende? Por exemplo, você é contratado para ser um auditor. Então, auditor não, vamos supor que você foi contratado para ser um consultor. Uhum. E, na verdade, você não vai só fazer o documento, você vai implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais. O que você entende que uma empresa precisa ter de básico para poder implementar o gerenciamento de riscos ocupacionais? Sabendo que o gerenciamento de riscos ocupacionais é um sistema e o PGR é apenas um pilar desse gerenciamento de riscos ocupacionais. Existem outras... Estou falando isso porque, de repente, tem alguém assistindo a gente que tem essa dúvida. O que é GRO? O que é PGR? Então, o que você vê? Você chegou hoje aqui, chegou aqui no Antecipa Podcast, você vai fazer aqui o gerenciamento de riscos ocupacionais nossos aqui. O que você entende que precisaria ter, pelo menos de itens? Eu sei que Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa porque é o primeiro passo que tem que se dar para estruturar uma gestão, ou reestruturar, né? E não é querendo fazer propaganda não, mas eu desenvolvi uma planilha de diagnóstico do gerenciamento de riscos ocupacionais. Você entrevista ali algumas pessoas e você consegue verificar como que a empresa está no âmbito de GRO para NR01. O diagnóstico dá até uma nota para a empresa e onde que ela precisa melhorar. Bacana. E aí, o meu ponto de vista, o ponto inicial é diagnóstico. E esse diagnóstico, quando você fala de ISO 45001 ou ISO 9001 ou 14001, é contexto da organização. O que é o contexto da organização? O que é a organização no âmbito de segurança do trabalho? Como é que ela comunica? O que ela tem de segurança do trabalho? O que ela tem de segurança do trabalho? Então, o diagnóstico ele vai ser o quê? Um levantamento do que a empresa tem, quais são as normas que ela precisa atender, quais que são as que ela não atende, como é comunicada, por quê? Porque se você vai ter um programa de gerenciamento de riscos, você vai se adequar à forma da empresa se comunicar. Eu, por exemplo, eu vou a uma empresa, eu não vou fazer com que ela se adapte ao meu trabalho. Eu vou me adaptar ao trabalho dela, desde que seja um trabalho ali, né? Que seja da maneira correta. Então, por exemplo, tem empresa que comunica o PGR mandando e-mail e bota no corpo do e-mail ali as informações principais. Mas será que todo colaborador tem acesso ao e-mail?
Se um colaborador não tiver acesso, já tem um problema aí na comunicação da gestão. Então, o principal passo que eu acho que todo profissional precisa dar para começar a estruturar o gerenciamento de riscos ocupacionais é fazer um diagnóstico. Então, se eu viesse aqui, eu ia abrir meu notebook, são 37 perguntas que eu ia fazer para vocês, e aí com as respostas eu ia conseguir ter ali já um diagnóstico da empresa. E aí eu ia dar uma andada na empresa para ver se vocês não mentiram para mim também. Sim. E quais são os exemplos? Por exemplo, a gente tem que ter um plano de atendimento à emergência, por exemplo. Quais outros itens que a gente plano de atendimento à emergência, se a empresa realiza DDS. A gente não realiza DDS, talvez não precise, né? Mas eu levanto isso para entender o que é a empresa. Às vezes eu vou na empresa e falo, DDS, o que é isso? Aí, pô, já sei. Eu vou ter que pegar e lá às vezes muda o nome, mas... ou você tem uma outra forma tem de DSS fazer, né? também, tem empresa que faz DSS. Então, perguntas como, por exemplo, deixa eu lembrar aqui uma pergunta. Qual foi a última vez que você ouviu falar sobre o programa de gerenciamento de riscos? Tem gente que fala, pô, não sei. Então, a empresa não se comunica, não fala sobre o programa de gerenciamento de riscos. O que eu percebo muito na NR1, nessa NR1 nova, né, vamos dizer assim, é justamente a questão da comunicação. A comunicação é que pega. É a comunicação da empresa em relação... Tem que comunicar ao colaborador quais são os riscos, comunicar o resultado dos exames, comunicar o resultado das avaliações ambientais. Exatamente. Né? E isso é um grande problema, porque normalmente se contrata para se fazer um documento, a empresa recebe da consultoria, e não é nem culpa da consultoria, porque isso a consultoria, que eu ia falar. né, vamos dizer assim, ela recebe aquela documentação, mas falta essa outra parte, né? Que é justamente a implementação, e aí você precisa, comunicação, etc. Eu vou chegar nesse ponto da consultoria que foi interessante, mas voltando à parte do gerenciamento de riscos ocupacionais, o primeiro passo tem que ser o diagnóstico. Né? Eu falo aqui da minha planilha, mas você pode fazer da forma que você acha melhor. Eu fiz essa planilha com base na planilha que eu usava de ISO 45001 e 9001, né? Porque a ISO fala, você tem que entender o contexto da organização para você partir para um PDCA, se planejar, fazer as ações, né? Revisar as ações, e aí você começar a implementar esse gerenciamento de riscos ocupacionais. Bacana demais. Até falar sobre a questão de documentação. Tem gente que gosta de papel, de documentação. E aí a galera falando assim, Petros, será que não tem como a gente ter um papel para explicar o que é o gerenciamento de riscos ocupacionais? E eu ficava muito reticente em falar isso, né? Mas você pode fazer, mas pelo amor de Deus, gente, vocês não achem que isso é o gerenciamento de riscos ocupacionais. O manual do gerenciamento de riscos ocupacionais. Sim. Nesse manual, você vai colocar dentro dele o que a empresa atende, quais são as normas regulamentadoras, e ali você botar como um manual para os líderes olharem, entender. O procedimento também, né? Eu gosto muito, eu trabalhei numa empresa de logística, e era o mesmo caso que o seu, a gente prestava muito serviço para a indústria química. Lá a gente tinha uma certificação, não sei se você já ouviu falar, que é o SASMAC. Já ouviu falar. Né? Então a gente prestava serviço, por exemplo, sei lá, Braskem, por exemplo, você tinha que ter o SASMAC, P&G, etc. Então acabava que a gente... era fiscalizado praticamente toda semana, né? Você ia fazer um carregamento, aí pedia lá a relação de documentos. Não sei se chamava de POP? Lá a gente chamava de... Lá, como a gente tinha ISO 9001 e tinha o SASMAC, aí acontecia o que acontece com a LTCAT e salubridade, às vezes acontecia com as pessoas confundiam, achavam que era a mesma coisa, mas o SASMAC ele tem um objetivo e a ISO tem outro. Então a gente tinha alguns procedimentos que eram voltados para ISO e tinha outros que eram do SASMAC. Mas a gente criava muito procedimento. Por exemplo, a gente tinha um procedimento, a gente chamava era o PAI interno, que é um procedimento, um plano de atendimento à emergência interno. Se acontecesse um acidente na nossa planta, o que a gente precisava fazer? Então tinha um procedimento ali descrito. Aí tinha um PAI externo, por exemplo, você tem um motorista. Aconteceu um derramamento de produto químico, o que a gente tinha que fazer? Para quem tinha que ligar? Né? Se fosse um abarroamento, por exemplo, o que ele tinha que fazer. Tinha uma coisa que eu achava legal lá, que acontecia, e eu tive dificuldade de implementar isso em outras empresas, que a gente tinha uma comissão de acidentes. Quando eu cheguei lá já tinha isso. Que não era CIPA, mas funcionava muito bem, que era tipo assim, o gerente de manutenção tinha que participar, o da frota tinha que participar, todas as lideranças tinham que participar. Aí todos os acidentes que ocorreram, por exemplo, em novembro, a gente tinha que tratar
em dezembro. Então isso era muito bacana. Eu cresci muito assim Legal. no conhecimento nesse. Eu Mas fazia pode falar. muito esses procedimentos também porque a empresa que ela era regularizada pela CENEM, não sei se já ouviram Sim. falar, né, a parte de radiação ionizante. Então a gente tinha que fazer muito procedimento ali padronizado. Mas isso a ideia é legal. Eu não tinha poder- parado para é. pensar sobre isso. Criar um processo. E aí eu tirei um essa ideia da procedimento onde? ali. Da ISO 9001, a antiga, né? E antiga não, ela foi atualizada, mas ela falava sobre manual da qualidade. Porque muita empresa tinha dificuldade de entender o que eu preciso fazer com a gestão, né? Sim. Da ISO de É para todo mundo qualidade. também saber a responsabilidade, quais, por exemplo, você criou um plano de atendimento de emergência, pode ser citado ali dentro desse Exatamente. procedimento bacana. Aí eu falei, é manual do gerenciamento de riscos ocupacionais, mas quem falar que é o gerenciamento de riscos ocupacionais está errado. Não Agora, é? o que eu percebo é o seguinte, uma dificuldade que eu vejo como consultor, que eu percebo nas empresas, é a questão da análise de acidente, né, cara? Essa aí é um outro problema, porque, assim, a análise de acidentes, eu vejo muita gente preocupada em, poxa, tem um padrão, eu tenho que seguir um padrão? Não necessariamente, porque a NR01 não fala sobre você seguir um padrão, mas ela fala sobre você ter um procedimento. O que é ter um procedimento? É o que a gente estava falando agora. Você precisa ter ali alguma coisa pronta de análise de acidente, né? Porque, vamos supor, se você pega um auditor bom e ele vai fiscalizar, eu tenho certeza, se a empresa nunca teve um acidente e eu lhe perguntar, você tem uma análise de acidentes aí, a pessoa vai falar, nunca tive acidente aqui. É porque Mas você tem que ter o documento. vai no plano de ação que você falou, né? Porque você tem uma metodologia, né? Às vezes eu vi um relatório de análise de acidente que não era análise de acidente, era um boletim. Aconteceu nesse horário, tal, machucou o braço, etc. O nome do colaborador. E tem que ter um plano de ação para essa análise de Mas não acidente. tinha uma ferramenta, por exemplo, de análise, um Estical, um 5x, enfim, qualquer outra metodologia para você, pelo menos, né, analisar aquele acidente e o plano de ação. O que a empresa fez ou vai fazer para poder mitigar, né? Às vezes eu percebo essa dificuldade. Porque né? você falou sobre essa comissão de acidentes, eu tive a oportunidade para uma empresa que eu prestava, serviço que ela era uma cozinha industrial. E aconteceu um acidente de trabalho lá, eu tive que participar dessa investigação. E era uma comissão mesmo, todo mundo na mesa, né? O pessoal explicando sobre o acidente, o relatório maravilhoso, tudo certinho. Aí a gente acabou, eu falei, e aí, vocês vão atualizar quando o PGR? Aí o pessoal, por que atualizar o PGR? Porque aconteceu um acidente. Previsto, né? lá. Então você tem que atualizar o PGR. Exatamente. Né? Então, e sobre o plano de atendimento à emergência, né? Esse é um dos vícios que eu pego como auditor e eu gosto de fazer isso. Eu pego empresa que tem um plano de atendimento à emergência perfeito. Aí eu às vezes pergunto assim, se a pessoa que cair da escada, torcer o pé, o que você vai fazer? Vou levar para o hospital. Qual hospital? Não sei. Porque o plano de atendimento à emergência ele está muito preocupado com acidentes de grande magnitude, incêndio, né? Produto químico, radiação ionizante, vazamento de radiação. Mas e com os mais simples? Se alguém... A gente tem um levantamento ali na empresa se alguém tem diabetes, se alguém tem problemas, sei lá, de epilepsia, né? Porque se tiver, a gente é obrigado a criar um procedimento de emergência a esse tipo de situação que possa ocorrer. E o mais importante é as pessoas saberem, exatamente. Né, o que fazer. Tem empresa que eu não faço um plano de atendimento à emergência, mas eu faço um procedimento de atendimento à emergência. Às vezes são 3 folhas, são simples. Pego os hospitais da região, se o pessoal tem plano, qual que atende, né? Coloco o número ali da ambulância, corpo de bombeiros, polícia, explico quais são as ações, pego uma pessoa para ficar designada para atender, né? Sempre 2 pessoas, e depois que eu crio isso, a gente faz uma palestra muito simples explicando, entende? Porque, assim, é um vício que a gente tem o que não é errado, de, poxa, legal, a gente tem que se preocupar com o combate a incêndio, mas se você parar para pensar, acontece muito mais acidentes, né? Não voltados a incêndio do que incêndio em empresas, né? Sim. Então, isso são algumas coisas que acho que a gente tem que pegar a NR01 e sempre olhar com os máximos, assim, máxima atenção possível, porque tem muito detalhezinho ali que pega. Ela não fala sobre atendimento à emergência de incêndio. É atendimento à emergência. Que emergência? Qualquer emergência. Sim. Generalista. Isso aí. Você falou sobre uma norma que ficou defasada ou que teve sua modificação não ficou legal. Qual norma que é essa? NR31, que fala sobre trabalho rural. Essa NR31, ela tira a obrigatoriedade de você elaborar o programa de controle, o PCMSO. Eu acho isso um absurdo.
né? E algumas empresas, fazendas também não ter a necessidade de ter o PGR, né? Então, cara, eu acho isso um retrocesso absurdo. E aí, como é que é um programa de gerenciamento de riscos, né? Que eu vejo a galera fazendo, incluir o PCMSO dentro do PGR. Então, tu tá lendo o PGR lá, do nada começa um PCMSO. Porque até os próprios profissionais acham estranho, né? Isso não isenta da empresa fazer o ASO, né? Mas, assim, eu fiquei bastante incomodado com essa atualização da NR31. E a NR31, ela é uma norma setorial, mas ela é diferente de outras normas. Se você vai numa fazenda, por exemplo, e você tá vendo alguma máquina ou equipamento, e você, cara, eu vou na NR12 para verificar aqui o que ela precisa atender. Você tá errado. A NR31 fala sobre máquinas e equipamentos. A NR31 fala sobre eletricidade. Ela é como se fosse uma norma autossuficiente, né? Ela é a norma que, poxa, não precisa em outras normas. Foca só na NR31, que ela fala sobre trabalho, partes elétricas, trabalho com máquinas e equipamentos. Mas isso para mim é ruim, né? E quais são as principais diferenças do PGR da NR1 e, por exemplo, para 31? E a gente sabe que é 22 e 18. Então, o PGR em si, na estrutura, não tem diferença. Tem um inventário e um plano de ação. Mas a NR31, ela foca em alguns tipos de risco que obrigatoriamente você vai ter que levar para o PGR. Claro, se a empresa tiver animais peçonhentos, principalmente trabalho em silo, né? Hoje a gente tem empresa aí que tem silo, cara, tem muito acidente em silo, né? Então, vai mudar na parte da estruturação bem pouco, mas no resultado do plano de ação vai ser bem diferente. Sim. Vai ser bem diferente. Para 22 muda um pouco ou não? Também mantém? 22 é um PGR que ainda não foi alterado, mas é um PGR que ele já era bom, porque ele falava de plano de ação. Então, eu trabalhei, minha primeira experiência como técnico mesmo, SESMIT, foi em mineração. Então, já em 2011 que eu comecei a trabalhar, aí eu não lembro agora o tempo, mas se eu não me engano a norma você poderia implementar um PPRA primeiro, eu acho que tinha 24 meses para você implementar o PGR da mineração. Mas o pessoal fica meio confuso, né? Eu tenho amigos que ficam, então tem que ter os dois, tem que ter porque como não alterou a 22, mas se eu não me engano saiu ontem uma agenda aí do governo que 2024, não sei se você viu. Não cheguei a ver, não. Saiu que uma agenda de todas as revisões que vão ter. Eu cheguei a ver. Eu fiquei feliz porque vai revisar o anexo 14. Sim. Vai revisar a NR15, o anexo... Mas a NR15 eu não tô com muita esperança não, hein? É porque tá muito eu acho que é um vespeiro que a galera não quer mexer ali não, mas eu acho que tinha que ser a primeira norma que tinha que ser atualizada, cara. Sabe o que eu acho? Porque tem texto ali que é muito antigo. E é uma norma que, assim, se você pegar e levar a sério, quiser atualizar, tu vai demorar um ano aí pra atualizar. Tu não vai conseguir atualizar de uma hora pra outra, não. Eu falo, por exemplo, anexo 14. A gente teve uma pandemia, por exemplo. Exato. Aí você tem uma dificuldade de tem que mudar algumas essas questões, coisas. por exemplo. Aí você tem essas discussões que a gente estava falando aqui da súmula 448, por exemplo. Exato. Então, acho que ficaria mais fácil eles atualizarem isso dentro do anexo 14, por exemplo, da NR15, do que ficar essa bagunça, Exatamente. que acaba ficando. Né? Agora, esse PGR da NR22, ele já era um PGR bom. Sim. Já era um programa bom, porque ele falava sobre análise de acidente também, falava sobre plano de ação. Então, parte de higiene ocupacional também tem, exatamente. uma especificidade. Então, a atualização da NR22, eu acho que vai ser mais uma, como é que eu posso chamar? Uma adequação à nomenclatura que a NR01 utiliza. Sim. Fala sobre inventário, plano de ação, entendeu? Acho que essa mudança na NR22 não vai ser tão drástica como foi ali comparando a NR01 hoje, você com 9. como consultor, se você fosse chamado hoje para, sei lá, uma pedreira, te contratou para ser um consultor, como que você faria? O PGR você seguiria o mesmo padrão? Eu seguiria o padrão da NR22. Padrão ali de estrutura da NR22, mas o padrão ali técnico da NR01. Ia fazer como se fosse mais também, né? exatamente. Não acredito que... Exatamente. Que teria algum... E, assim, a NR01 é uma norma complementar. Ela vai sempre se complementar a qualquer outra norma. Então, o que você puder utilizar dela, ótimo. Por exemplo, a NR1, ela conversa muito com a NR18, né? Porque a NR18, ela não fala sobre inventário e plano de ação. Então, isso que eu ia te perguntar, como você já chegou a implementar
ou elaborar algum PGR, ou Eu o já peguei GRO ensina na construção civil, quais as muito, diferenças já aqui? peguei bastante, e a diferença é a questão dos projetos, né? É porque eu vi algum vídeo seu, confesso que eu não tenho muito conhecimento Da construção direcionado civil. para construção civil. Eu vi você comentando alguma relação a EPI, por exemplo, tem alguma Tem, diferenciação? por exemplo, o PGR da NR18 tem que botar a relação de EPI. Aí o que o pessoal acha, né? Botar o cargo e o EPI. Pô, legal. É isso? Não. Você tem que botar qual que é a funcionalidade do EPI. A gente pode achar que, poxa, é óbvio, né? Um capacete vai proteger o quê? Contra o crânio, a cabeça, né? Mas o tipo de óculos, né? Ele vai influenciar. A luva vai influenciar. Então, a NR18 ela cobra isso, que você coloque no programa de gerenciamento de riscos o EPI e os seus objetivos. Se você criar o mesmo ponto, se você criar um procedimento de guarda e conservação de EPIs, por exemplo, com todos os procedimentos ali de uso, isso atende também na Se EPI? você correlacionar o cargo, né, Sim, atende. Aí você coloca como um anexo do PGR da Construção Civil. Vão ter muitos anexos, né? Projeto de proteção coletiva, área de vivência. Eu peguei a última PGR que eu fiz foram de 3 casas lá na Barra da Tijuca, que tive que fazer projeto de área de vivência e projeto de proteção coletiva para as casas, né? Então, assim, é um programa de gerenciamento diferente e ele exige mais do profissional habilitado, né? Aquele profissional que ele tem a formação de ensino superior, por isso que tem né? essa diferença, então, né? Que o PGR da NR18 precisa ser Exato. por um Até engenheiro de 10, segurança do trabalho, né? Ou ou um um médico. Um técnico. médico. Não, acho que Não, o técnico é até até 10. 10, Até né? 10. Aí, depois disso, ou um engenheiro de segurança do trabalho. O Se eu não médico me engano, pode o também? médico não pode, Pode também não. não. Eu acho que não. Vou dar uma lida lá, mas É, acho que não pode, não. porque eu acho que fala profissional habilitado, né? Mas É, talvez também não tenho possa abrir certeza. essa brecha aí, É, porque o profissional habilitado pode ser verdade. não tenho certeza. Verdade. Deixa eu te perguntar, você falou a questão do papel, né? Por exemplo, hoje a gente tem alguns softwares de gestão de segurança do trabalho. Então, vamos supor que você seja o auditor e eu estou aqui na empresa aqui na Antecipa Podcast e eu estou aqui com o meu notebook, por exemplo, estou aqui com o meu software. Não vou falar o nome para não fazer propaganda, se vocês quiserem patrocinar a gente. Aí estou aqui com o meu software, por exemplo, aqui. E aí, você como auditor, você me pergunta, por exemplo, você chega aqui e fala, poxa, seu plano de ação. Você falou que você acha que é interessante o plano de ação. O auditor deveria começar pelo plano de ação. E aí eu pego aqui meu notebook e mostro para você que eu tenho aqui dentro de um software aqui um plano de ação aqui. Isso atenderia ou não? É necessário ter o documento ali, o PDF, o documento Atende, impresso? atende, Porque é uma gestão, atende. né? Exatamente, atende. O que o auditor precisaria ver ali é se, pô, você tem ação aqui no setor da operação. Ah, a gente realizou essa ação. Sei lá, botou um equipamento de proteção coletiva numa máquina. O auditor tá bom, vamos lá ver. Entendeu? Exatamente. Mas atende sim, atende. Ah, bacana. A questão do software também é legal porque a gente tem que ter muito cuidado. O software, ele facilita muito a nossa vida, mas ao mesmo tempo ele engessa o nosso trabalho, Sim. né? Eu vou dar um exemplo. Tem um software que eu utilizo, que eu utilizava, no caso, que ele não estava em conformidade com a NR01. E eles achavam que estavam. Por quê? Por um simples detalhe. A matriz de riscos dele não falava sobre a questão de severidade e probabilidade. Ele utilizava, como é que era? Era frequência e consequência. Então, o software que eu uso, ele também, mas eu demorei para descobrir, mas tinha uma forma De mudar. de mudar, que a gente recebeu uma notificação, Exato, é. e aí eu falei, caramba, os caras estão... Porque o meu pensamento foi o seguinte, inicialmente deu aquela raiva, né? Eu pensei assim, poxa, mas não tá resolvendo? Mas realmente lá na norma tem a palavra lá, frequência e severidade. E aí eu falei, caramba, não pode ser, cara. Aí entrei em contato com eles e tal, aí eu consegui editar a frequência e severidade, deixar na mesma nomenclatura que eles colocaram lá, que a gente não tinha feito de acordo com a norma, com a frequência e severidade. Mas Eu era já peguei cliente assim também, que isso. pedindo ajuda. Pô, o cara, eu fiz o PGR há 2 meses, o cara já recebeu a notificação aqui. É um detalhe bobo, né? Mas Sim. eu acho até legal eles verem esses detalhes bobos, porque tem que atender, tá na norma, De né? certa forma também enquadrar. E você falando sobre frequência e severidade, eu queria entrar justamente nesse assunto, que eu percebo uma dificuldade, essa dificuldade eu tive também, tenho e estou estudando para poder melhorar nesse sentido, que é a ferramenta
de análise de risco. Você falou sobre o diagnóstico. Você chega na empresa, você tem um diagnóstico ali da empresa. Mas aí esse profissional também ele precisa analisar esse risco, correto? Sim. E aí, quais ferramentas? Eu sei que não existe uma receita de bolo, mas você percebe também essa dificuldade na hora que você pega o PGR e verificar como foi feita aquela análise ali de risco. Eu percebo também que a fiscalização tem batido muito nessa tecla também. Eu sempre eu falo sobre isso e eu vejo muita gente querendo complicar essa situação, né? Pô, tem um cara aí que tava querendo usar uma matriz de riscos com 10 gradações de probabilidade e severidade. Então, assim, nessa questão eu vou para a parte mais simples. Eu faço uma matriz ali de 5x5, probabilidade e severidade. Não, eu já utilizei muito referências da USA 18001, né, para avaliação de riscos, mas hoje eu tenho uma própria avaliação de risco, que eu criei uma própria matriz de riscos simples, 5x5, as gradações de probabilidade e severidade. Ser 5x5, pode ser 4x4? Pode ser 4x4, eu utilizo 5x5. Se for uma empresa pequena, eu boto uma 4x4, entendeu? E aí, uma coisa que é interessante, quando você pensa em probabilidade, é a probabilidade de quê? Né? A gente pode pensar, poxa, um colaborador ele tem uma probabilidade de estar exposto ao ruído. Está correto para o PGR? Não. O que a NR01 fala? É a probabilidade de ocorrer uma lesão ou agravo à saúde, Sim. e não de estar exposto ao ruído. Sim. Né? Então, você tem que usar a gradação na matriz de riscos dessa forma. Mas não falta a questão do critério? Sim, sim. Tem essa questão também. E aí, quando a gente vai falar de severidade, é severidade que da lesão ou agravo à saúde. E aí isso pega muita gente, porque a gente estava acostumado a fazer diferente. Né? E aí a norma ela foca muito na questão de lesão ou agravo à saúde. Independente do que você está analisando, é sempre focar. Eu até falo com meus alunos que eles têm dificuldade de avaliar risco, né? E aí você está numa atividade, você está avaliando, você tem que pensar. A probabilidade não é da exposição, mas é da exposição causar o quê? Uma lesão ou agravo à saúde. A matriz de riscos tem que estar baseada nisso. A gente, pelo menos lá, a gente ia apanhar também, receber notificação. A gente criou meio com um manualzinho. E aí pra você ver também como que é a criatividade, né? Eu estava assim na minha cabeça já há um tempo. Cara, eu preciso arrumar Eu até cheguei a conversar contigo de ideia. Eu falei assim, cara, tinha que ter um software pra gente poder fazer no campo, facilitar a nossa vida na questão da análise de risco. O que sempre me incomodou é a análise de risco. Eu estou fazendo meu TCC e o tema é justamente isso, ferramentas de análise de risco. Sempre me incomodou isso. E aí, o que é a sacada que a gente teve, assim, pelo menos, e a nossa questão era, estou lá no cliente, no campo. Pô, você fica fazendo no papel, como que eu vou chegar depois para poder colocar isso num programa? E a gente usou, cara, o formulário Google. A gente criou uma espécie de checklist com o formulário Google, e aí ele tem ali para justamente para ele perguntar, por exemplo, porque tem a questão também do habitual, do permanente, Sim, por exemplo, isso se é ocasional. Aí tá, beleza. Você coloca lá que é ocasional, mas que critério você utilizou para dizer que é ocasional? E hoje, se você pegar essas 3 classificações, não tem nenhuma norma que fala, nenhuma nota, porque a nota, acho que era uma nota técnica que falava sobre isso, foi atualizada e não citou isso. Mas eu descobri, assim, eu não sabia que na União... Eu vi isso aí. Na União existe esse critério. E aí eles definem lá o que é habitual, o que é permanente e o que é ocasional. Sim. Então, se não tem previsão, eu entendo que o profissional ele pode criar o seu critério. Exato. Então, nós criamos lá um critério. O que é ocasional? Se for um prejuízo material de, sei lá, de 0 a 5 mil, por exemplo, aí eu vou colocando ali. Se for um afastamento até que... Não, eu confundi aqui o ocasional, por exemplo, ocasional. Se ele tem aquela exposição até 25% da jornada dele, é considerado ocasional. Se for, por exemplo, habitual, se for acima de 80% da jornada dele, isso é muito legal, muito habitual. legal. Aí a consequência, se for, por exemplo, de 0 a 5 mil, por exemplo, é considerado, sei lá, leve, por exemplo. Se for um afastamento, sem afastamento, é considerado leve. Se for com afastamento até 15 dias, e aí a gente foi criando esse critério, e a gente coloca isso dentro do formulário. Então, o cara, ele está ali no campo, ele vai analisar, muito bom, e ali ele bom. Já faz. Aí a gente recebe aquele relatório e legal. Nós foi se apanhando, né, de fiscal também, e tentar
E aí, como eu não encontrei um software que fizesse dessa maneira, até tem no mercado software, mas não da maneira que a gente queria, né? A gente foi criando ali o nosso processo e foi uma criatividade, sem custo Pô, nenhum. muito A bom, gente muito teria que bom. pagar Interessante. Vou pegar isso aí pra mim, essa ideia aí. Vou montar o Tá meu. todo mundo copiar. Na Dica do descrição, Antecipa. na descrição do vídeo, vai ficar a dica aí, ó. Nós vamos Ó, eu deixar. compartilho. Ó, se você curtir lá no YouTube, Ah, é verdade. a gente compartilha esse. Se inscrever no canal, né? A gente compartilha esse Acho que fórum. Boa aí. ideia, boa ideia. Amanhã eu vou pegar, amanhã eu vou criar aí o Google Forms, né? O Google nome? Forms. Vou Eu sou criar viciado isso em Google aí. Forms. É. É E muito mas bom. só complementando, até uma curiosidade, falando de avaliação, né? Hoje eu faço no papel, é um papelzinho, são 3 folhas que eu tenho vários questionários, eu vou perguntando e faço vídeo também, que vídeo pra mim é um adianto, cara. Eu faço um vídeo porque depois eu chego, Sim. fico analisando pra ver se realmente foi o que me falaram ali, né? Mas outra coisa importante é a avaliação qualitativa e quantitativa. Tem muita gente que vai para uma empresa já com dosímetro, vai com um medidor IBU-TG, vai com um medidor de vibração, sem fazer uma avaliação qualitativa. Sempre tem que ter antes uma avaliação qualitativa. É claro que, pô, tu tem um cliente ali que tá há 3 anos contigo, tu sabe que, pô, Sim. faz a quantitativa, beleza, vai fazer a quantitativa. Mas tem que sempre se preocupar com a avaliação qualitativa, porque tem muita avaliação qualitativa que tira a necessidade de você fazer uma avaliação Sim. quantitativa. Por exemplo, uma coisa que eu falo, tem poucos profissionais que falam isso, que eu faço avaliação qualitativa de ruído. Sim. Como é que eu faço? Por exemplo, se eu estou nesse ambiente aqui, você consegue me ouvir, eu entendo que não tem ruído. Isso é uma avaliação qualitativa de ruído. Aí o que eu faço? Eu coloco na avaliação, explico essa situação e falo, não tem esse risco, entende? Mas aí tem Você gente... traz economia até para o Exatamente. cliente, né, cara? Exatamente, é aquela questão do consultor que eu falei, você tem que se adequar à realidade da empresa. Tem empresa ali que tu pode ver, pô, vou fazer 2 avaliações aqui de ruído, né? Tem que fazer uma avaliação de calor, aí tu vai falar pro cara, o cara às vezes não tem condição, pô. Aí qual é a jogada de mestre? Joga isso para um plano de ação no PGR, conversa com ele, pô, quando é que você acha que vai conseguir fazer essas avaliações, pagar para fazer? Pô, daqui a 3 meses. Bota no plano de ação, daqui a 3 meses. Porém, durante os 3 meses, o que tu vai fazer? Orientar, botar EPI, talvez, né? Então, vai ser um reforço que tu vai fazer até você fazer uma avaliação quantitativa e ter certeza qual que é a exposição ali. Talvez até adotar uma medida coletiva que diminua a Exatamente. exposição a esse agente. Exatamente. Nós fizemos isso lá na empresa, uma medida térmica lá de proteção que o resultado foi muito eficaz. Talvez ali eliminaria essa necessidade de avaliação quantitativa. Pois é, ainda tem isso. Ainda tem isso. Bacana. Você falou essa questão da qualitativa, eu vejo isso muito na higiene ocupacional também. Tem. E às vezes, por exemplo, você citou, se eu não me engano, que alguém ligou para você para questão de mecânicas, né? Ele falou uma história. Que Você falou que acho que foi o setor de contabilidade estava Sim. exigindo. Sim. Como é que foi essa história? Cara, é bizarro porque assim, você. Quando eu recebi a ligação, eu já imaginava. É engraçado que eu já imaginava, né? Porque eu fiz para um cliente esse LTCAT, né? E esse cliente enviou para contabilidade. E eu fico me perguntando, enviou para quê para contabilidade? O que o cara entende para ver? Aí tudo bem, pô, enviou porque ele quer saber ali qual que é o código do social, mas eu tinha enviado também essa informação do social, ele podia ver só pelo recibo. E aí ele me ligou cobrando com que eu tivesse concluído ali para insalubridade. E aí esse cara da oficina, né, inclusive um colega dele que ele me indicou, antes de eu fazer o programa, me ligou para, pô, tem como colocar insalubridade pro pessoal aqui, mas essa oficina... O cara mandou uma mensagem falando, Petros, eu quero botar insalubridade aqui pra galera toda, pô. Porque o contador tá me cobrando. Eu falei, pô, não é assim. Primeiro que eu não fiz um laudo de insalubridade. Segundo que tem colaborador aí, tu não precisa de insalubridade. Aí ele, não, mas ele comprou a oficina mecânica, né? E o pessoal continuou lá. Ele, não, mas o pessoal aqui já recebia. Como é que eu vou tirar isso deles? Aí realmente é complicado, né? Mas aí é com o contador. Fala assim, bota uma bonificação, não sei. Exatamente. Né? É uma saída. Aí essa situação foi resolvida, né? Só que passou uma semana, um amigo desse que tinha uma oficina mecânica também me ligou, querendo um laudo para botar insalubridade para todo mundo. Eu falei, pô, não é bem assim, cara. Tem que ir aí e verificar. Eu expliquei a situação que aconteceu com ele lá, né? Até Mas porque não, isso eu bato muito na tecla. Isso aí é meu carro-chefe, assim.
porque é uma interpretação equivocada Demais, pô. sobre a questão. Eu já vi engenheiro na época, né? Eu não tinha também o conhecimento, e falar, não, porque tem contato com óleo e graxa, mas não analisou uma física Exatamente. que você pega hoje, até comercialmente falando, não tem como você exportar, existe como se fosse um resultado, todo óleo lubrificante ele precisa fazer uma amostragem. E aí ele tem um valor lá. Se estiver abaixo daquele valor ali, ele não é nocivo para o ser humano. Então tem países que se estiver acima, nem aceita aquele... Então assim, a Petrobras vai vender, sei lá, para a Suíça. Ela vai fazer o teste. Se estiver acima, a Suíça não vai comprar aquele produto. Então, comercialmente falando, não é interessante que aquele produto ali seja nocivo para o ser humano. Então, você pega uma análise qualitativa. Você pega a FISP, Exatamente. você já tem a resposta ali dentro da FISP. Ali, opa, peraí, os produtos que ele utiliza aqui, que aí vai para o inventário de risco, né? Você começa a fazer o levantamento, você começa a verificar e ver que não é nocivo para o ser humano. E ali você já descaracteriza a questão da insalubridade. E aí, pô, tem gente que talvez pegaria ali, pô, tem esse produto aqui, vou fazer uma análise quantitativa, tu já vai botando custos ali pro cara, né? Sendo que uma qualitativa pode eliminar. Aconteceu comigo também, uma empresa que prestava serviço para Vale, e aí foi na Vale de Mangaratiba, na ilha, né? Sim. E aí eu fui lá, peguei a lancha, fui lá e fui fazer uma avaliação qualitativa de exposição à sílica. Só que é Vale, né? Provavelmente tem uma exposição muito alta que você, vou fazer a qualitativa e vai para quantitativa. Só que a empresa, ela ia ficar de segunda a sexta só, num período chuvoso, né? E assim, a empresa, ela já tava ali, tava chovendo bastante, né? E aí eu fiz a avaliação qualitativa de sílica, né? E o prazo que ela ia ficar na Vale, eu acho que seriam 15 dias. Fiz a avaliação porque eles precisavam também entregar a documentação rápida, né? Aí mandei lá para a empresa mandou para a Vale, que eles estavam precisando para poder entrar na Vale. Aí a engenheira reprovou, porque ela queria uma avaliação quantitativa. E aí, qual foi a minha jogada? Eu falei, poxa, tem a situação climática, né, de chuva, que reduz a exposição à sílica. A empresa que estava do lado, prestando serviço, eu dei uma olhada no PGR deles e tinha avaliação quantitativa de sílica não detectada. Eu não poderia usar isso como argumento, porque eu não sei quem avaliou, como é que avaliou, mas já era uma base para minha argumentação. E aí, o que aconteceu? A empresa, a profissional rejeitou esse meu programa de gerenciamento de riscos. Aí eu falei, vou fazer uma avaliação de sílica, eu vou mandar para o laboratório, vai demorar 15 dias para eu receber, né? Aí, beleza, passou esse tempo todo, a empresa não conseguiu fazer o serviço. Aí o que aconteceu? Tive que ir lá fazer uma avaliação de exposição à sílica quantitativa, mandei para o laboratório me devolveu, adivinha? Não detectado. Então, assim, infelizmente a gente tem muito profissional engessado. Sim. E isso piora quem trabalha da maneira certa, entende? Isso piora quem trabalha da maneira certa. A grande pergunta, a gente pode substituir, né, o LTCAT pelo PGR? De jeito nenhum. Mais uma lenda, né? Mais uma lenda. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem um problema muito sério na norma regulamentadora, na 01, que, assim, tem um item que fala que as microempresas, empresas de pequeno porte, grau de risco 1 e 2, que não têm exposição a risco físico, químico e biológico, não precisam do programa de gerenciamento de risco. Beleza, ok. Tá, mas e os riscos de acidentes ergonômicos? A galera que segue à risca esse item não identifica ergonômico e acidente. Aí, o que é norma? Se você der um passo antes em outros requisitos, fala... Antes do inventário, tu faz um levantamento preliminar de perigos. Levantamento preliminar de perigos serve para quê? Para você verificar quais são os perigos que existem. Nele, você vai chegar à conclusão que a empresa não tem o quê? Exposição a risco físico, químico e biológico. E ali você vai identificar os de acidentes ergonômicos. E vai se virar como se fosse um programa. E, na verdade, a análise preliminar ela vai fazer parte do GRO, né? Exatamente, vai fazer parte do gerenciamento de riscos ocupacionais. E aí levaram isso para a Instrução Normativa 128, quando foi atualizada. Empresas de grau de risco 1 e 2, que não tiverem exposição aos riscos físicos, químicos e biológicos, não precisam do LTCAT. Elas não precisam. Não, na instrução está escrito isso? Tá.
Se eu não me engano, é na 128 que fala sobre isso. E aí o que acontece? Ela tem que fazer a declaração de inexistência de riscos e enviar ao E-Social exposição a agentes nocivos. Outro problema. Na norma não está explícito quem é que faz o levantamento preliminar de perigos. Então o dono da empresa pode fazer. Sim. Ele sabe que é risco físico, químico, biológico? Não sabe. Eu até, assim, eu entendo que essa questão do LTCAT para as pequenas empresas, eu até entendo que talvez não há necessidade. Mas quem tem que dizer isso é um profissional de segurança do trabalho. Ele tem que fazer a avaliação. A minha grande guerra sobre essa substituição, eu acho que o trabalhador ele ficou prejudicado. A gente trocou uma ideia sobre isso, porque lá atrás, antes de ter o PGR, tem esse texto mesmo na lei que o LTCAT ele poderia ser substituído pelo PPRA, Sim. pelo PCMSO, pelo PGR da mineração na época, pelo PCMAT, etc. Só que o texto vai dizer no final, que ninguém falava essa parte, que são as meias verdades, que esses documentos precisariam seguir o mesmo padrão do LTCAT. Aí você tem um problema. Você pega o PPRA, por exemplo, na sua grande maioria, era assinado por um técnico de segurança, que o técnico poderia assinar o PPRA. Sim. Beleza. Só que o técnico não pode assinar um LTCAT, ele não pode ser responsável pelos riscos ambientais. Eu omito muita informação para as pessoas não abraçarem como uma verdade e falar, o Petros falou que o LTCAT pode ser substituído e vai ser isso mesmo. Por quê? Se você pegar a instrução, agora a 128, ela fala sobre o PGR, né? E fala sobre demonstrações ambientais, pode ser talvez outros programas. Se você pegar e você ler tudo, você vai ter que fazer com que o PGR não seja um programa de gestão e seja um laudo. Sim. O que é um laudo? Um laudo é uma imagem que você tira da empresa, fotográfica, e com base naquilo que você viu naquele momento, você lauda a empresa. E acabou ali. Você vai concluir com base no que viu. PGR não. PGR é um programa que tem que estar em contínua atualização. Então, quando as pessoas me perguntam, principalmente quando é recém-formado, eu falo, cara, não. Isso. Porque eu nunca vi PPRA, porque ainda não peguei um PGR concluindo para aposentadoria especial, mas eu nunca vi um PPRA elaborado da maneira correta, caracterizando a aposentadoria especial. Primeiro, não pode ser um técnico que assina. Né? Já tem esse empecilho. Toda a estrutura tem que ser baseada na construção de um laudo, não de um programa, que muda muito. Sim. E tem que ter a conclusão. E seguir os parâmetros lá do decreto 3048. Exatamente. Por exemplo, que lá no decreto 3048, vamos dar um exemplo, umidade. Umidade tem no NR15, mas no decreto 3048 tem, por exemplo. E exatamente. Como você vai fazer? Até a avaliação vai mudar, as avaliações vão mudar. A técnica então, assim, não complica. Não dá para substituir, deixa cada um no seu quadrado, que é a melhor coisa. É igual a questão da validade. PGR tem validade? Às vezes eu fico assim, sem graça de responder. Porque tem profissional que acha que tem validade. Não tem validade, cara. Mas é uma questão de mercado. É uma questão de mercado. Porque é mais fácil. Mas cabe a nós, profissionais, né, bater na tecla. Tem empresa que não vai entender. Aí, beleza. Vai na paz de Deus aí e fica com essa. Mas eu acho que a gente tem que, no mínimo, alertar a empresa e documentar. A gente que, é consultor, porque, vai que ele é auditado aí, recebe uma notificação, o cara fala, vocês não me falaram isso, tá aqui o e-mail. Eu sempre mando um e-mail depois do PGR, explicando o que é o PGR, né? E quando a empresa, eu sempre solicito também fazer uma reunião de entrega do PGR, né? E se a empresa quiser, muitas não aceitam, eu explico o PGR e explico sobre a questão do plano de ação e da validade. Então, assim, se a gente faz a nossa parte, já é meio caminho andado. Você joga a responsabilidade só para a empresa. Se você não você não alerta sobre isso, a responsabilidade é tua também. Assim, o que eu entendo? Não existe validade. Nem o PPRA tinha validade. Nem o PPRA tinha validade, era uma interpretação do texto. Mas eu entendo, para fins de organização, você colocar uma data limite em relação à atualização. Ou seja, eu preciso atualizar, por exemplo, no máximo 2 anos. Só que como é que você vai ter um sistema que tu vai atualizar só daqui a 2 anos? Tu fez aqui exatamente, hoje. Não tem como. Ele é mutante, né? Tem uma coisa que a gente chama em gestão, né? Empresarial, ISO 9001, 45001 também, que a gente chama de análise crítica. Análise crítica é quando você passa 1 ano implementando ou trabalhando a gestão, você reúne os líderes, todo mundo, cargos ali, né?
de gerência e você vai analisar a gestão, o que deu certo, o que deu errado. A gente pode fazer uma análise crítica do programa de gerenciamento de riscos. A minha preocupação é você colocar uma data limite, porque esse exemplo que eu dei aqui de uma empresa que vai fazer uma avaliação de calor, não consegue fazer hoje, vai fazer daqui a 3 meses. Aí o cara vai ver o PGR, pô, a validade é de 1 ano. Ah, dá para empurrar até o final do ano. Mas eu botei lá 3 meses. Sim. Aí ao invés de a gente ficar na insegurança da exposição durante 3 meses, fica durante 12 meses. E quem é responsável é a empresa, né? E também eu, né? Mas assim, eu alerto quanto a essa questão. Entendo que a gente precisa ter uma data como um norte, né? Para a gente poder revisar o programa. Ainda mais a gente que é consultor, a gente tem muita dificuldade em algumas empresas em implementar o PGR. A gente faz, a empresa abraça, não precisa não, a gente está aqui. Tu não sabe o que o cara vai fazer com a documentação, sim, não sabe quando é que ele vai atualizar, entendeu? Então, eu acho que é muito importante a gente alertar quem está contratando a gente com essas questões. Ô, Pietro, aproveitar que você está aqui, está tirando bastante dúvida, e acho que você deve ter passado por isso também. O problema é que eu vejo que é corriqueiro. É a empresa que, por algum motivo, paga a insalubridade, enfim, às vezes não tem nenhum documento, um LTCAT, nada, mas paga, e aí o colaborador depois sai ou quer se aposentar e eu quero meu PPP. Já passou por isso, cara, não já? Muito. Até hoje. Fala para esse trabalhador que está assistindo aí, explica de uma maneira bem tranquila, bem simples. Assim, na verdade, para esse trabalhador, você que está entrando na empresa, eu acho que a primeira coisa, para você não ter dor de cabeça, quando você assinar a carteira, peça o perfil profissionográfico previdenciário, porque se você sair da empresa e não tiver, eles vão enrolar. Vocês têm o LTCAT atualizado? Ou então dependendo da empresa, eles vão falar, o que é isso? Né? Porque isso é corriqueiro, cara. Mas então, eu faço muito laudo extemporâneo. O laudo extemporâneo eu vi um meme sobre isso. Então, foi do Mário Sobral? Eu vi. Eu vi esse meme. Mas o laudo extemporâneo, eu só fecho com o contratante depois que eu pego tudo, se o cara realmente tá na empresa ainda, se mudou algum detalhe. Se mudou algum detalhe. E o primeiro laudo extemporâneo que eu fiz, cara, eu fiquei sem dormir na primeira noite preocupada, entendeu? Mas aí eu tive um feedback legal. A contadora, né, enviou, e eu fiz o PPP junto com a contadora também, PPP extemporâneo, enviou e conseguiram aposentadoria especial para ele com laudo extemporâneo. Eu falei, pô, deu certo. Bacana. Agora, algumas empresas, cara, mudou o ambiente ali, ó, já era, meu irmão, já era. Eu acho que, não sei, talvez com ação judicial tu consiga pegar um PPP. Mas por isso que eu falei, eu coloquei esse ponto, a gente trocou essa ideia sobre essa questão de o PPRA substitui o LTCAT. Tinha isso, quando eu entrei na parte de segurança do trabalho, tinha essa fake news. Uhum. Você tem um LTCAT? Não tem, porque vários profissionais. E eu aprendi assim, o PPRA substitui o LTCAT, você pode preencher o PPP como PPRA. Aí o que acontece? Foi passando os anos, 15 anos, não tem mais PPRA, a empresa perdeu o PPRA, aí na hora o cara volta, 20 anos depois, para poder pedir esse PPP. Cadê o LTCAT? Não tem LTCAT da época, não tem PPRA da época. Olha a complicação. Isso pro empregador, para você também explicar para ele, às vezes é uma dificuldade, né? Porque é muita falácia, às vezes um contador, um advogado que vem, fala algo, aí você, profissional da segurança, explica direito, aí depois vem outro. Assim, eu acho que a gente só conseguiria resolver se a faculdade de contabilidade ensinasse um pouco sobre segurança do trabalho, cara. Isso ia mudar muita coisa. Porque, assim, tem contador que tá querendo ainda mexer nessa situação de segurança. Cara, tem escritório de contabilidade que contrata técnico de segurança do trabalho. Já vi. Entendeu? Eu falei aqui. Eu tenho 2 amigos que trabalham em escritório. Entende? Então, assim, qual é o teu chefe? Meu chefe é um contador, pô. E tu vai ter que fazer da forma que ele tá acostumado a trabalhar. Então, isso é muito complicado, cara. É o que a gente falou, né? Às vezes o problema tá ali na parte básica de ensino, né? Então, assim, acontece muito comigo. E essa conscientização para o trabalhador, acho que talvez teria que partir da empresa mesmo, né? Porque acho que o trabalhador, não sei em qual momento ele ia aprender sobre o PPP, né? Mas eu acho que a empresa é o básico, a primeira coisa que tem que fazer para o colaborador, ele entrou naquele setor ali, faz o PPP para ele. Teoricamente, agora com o e-social,
Acabou. Daqui a 20 anos a gente vai... Acabou entre aspas, porque aspas, né? até hoje me procura empresa que não enviou E-Social. Então, eu ia te fazer essa pergunta. A gente falou sobre o GRO, o PGR, eu acho que esclareceu bastante dúvida, né, cara? Bastante. Acho que foi uma aula aqui Foi. aula gratuita de PGR aí, GRO e PGR. E o E-Social, como é que foi? Você também faz o envio? Como é que Faço funciona? o envio e no início foi uma loucura, né? Foi uma loucura, muita empresa desesperada. Assim, peguei muita empresa para enviar o E-Social, mas também com muito cuidado de saber o que eu estou enviando, né? Sim. Porque se tu pega uma empresa aí com exposição a químicos, físicos e biológicos, aí o buraco é mais embaixo. E, assim, eu tenho uma visão de que o E-Social começou em 2016, né? Mas ele foi implementado na segurança do trabalho recentemente. E foi enxugado. E a verdade é que lá em 2016, né, quando foi estruturado o E-Social, ele tinha que ter começado como está hoje. E vinha, com o tempo, acrescentando as outras informações. Cara, a gente não tem uma cultura boa no país de segurança do trabalho. Aí tu joga para um empregador ou para um contador que está acostumado a trabalhar com isso, uma porrada de informação de segurança do trabalho que eles não fazem ideia. EPI, insalubridade, periculosidade, assustou todo mundo. A Confederação Brasileira de Contabilidade, não sei se é confederação, comissão, eles foram no Senado pedir para postergar os eventos de SST. Para você ver, isso é até interessante porque a gente ainda é muito fraco na briga política. Cara, os contadores, eles têm, assim, uma entrada no Senado muito forte. E eles foram os responsáveis por definir quando, entre aspas, né? É o que o pessoal diz ali nos bastidores. Quando os eventos de SST iam entrar, pô. Quem tinha que definir era uma consulta com a gente, pô. Com os na verdade, profissionais. até os empresários achavam, e tem alguns que acham, que é o contador que faz esse Exatamente. Dia, né? Então, assim, o E-Social, ele é uma ferramenta muito boa, vai melhorar a longo prazo, e eu acredito que esses eventos que foram enxugados, né, vão retornar a longo prazo, que é o correto. Pô, esse ano vamos botar 2 eventos aí para enviar, vamos ver como é que é. Agora, sim, o E-Social... Muita gente fala, o E-Social não é fiscalização. Beleza, eu entendo, mas tem que servir para fiscalização. Você vai economizar até do próprio governo. A gente falou aqui que não tem auditor suficiente. Poxa, mas tem o E-Social agora que vai facilitar a vida. Talvez um auditor, se comunicar ali o sistema do Ministério do Trabalho com o sistema do E-Social, ele vai ter acesso a 10 empresas em 1 hora, pô. Porque na verdade, o que eu brinquei que é o imposto de renda da segurança. Exato. Porque o imposto de renda funciona assim, você não envia, você já está mandando um recado. Se a empresa não enviou nenhum e-mail, olhou lá. O sistema deve ter inteligência artificial para poder verificar lá que a padaria do Joaquim não enviou um evento. Exato. Poxa, tem carteira assinada desse cara aqui, cadê o evento aqui? Com certeza eles devem ter isso. Agora é descobrir qual o momento que eles vão começar. Eu acredito que a fiscalização primeiro vai ser notificação, ajusta, depois a multa, né? Com certeza. E quando isso começar a acontecer, a gente vai ter de novo um boom na área da segurança do trabalho. Teve ali quando começou o E-Social, agora acho que deu uma estabilizada, mas assim, o E-Social, ele veio para mudar a parte da segurança do trabalho, mas é a longo prazo, porque eu vejo que muita gente que é recém-formada, né, tá preocupada ali, pô, como é que tá o mercado de SST? Eu sou uma pessoa muito otimista, cara, eu nunca vou transmitir pessimismo a galera que me segue, porque a gente já tem tanto problema, né? Então, eu sempre vejo o lado bom, né? Então, eu aposto que 2025 a gente já tem o retorno de alguns eventos aí para a parte do social, a fiscalização rodando já. E aí, a gente falou sobre o PPP, né? Tem empresa que tá com limbo aí, que não enviou E-Social, contratou em 2018 um funcionário, demitiu ontem e não enviou E-Social. E aí, como é que faz? O PPP vai até 2022, até início 31 de dezembro 31 de 2021. 2022. 2022. 1º de janeiro E aí? de 2023. E 2023? Fica onde a informação? Né? Porque o cara vai abrir lá o meu Gov. Eu não vou. Ele vai abrir o meu Gov lá, não vai ter. Eu nem vou mexer nisso daí, cara. Se a empresa pedir ajuda, porque eu não sei nem o que fazer, pô. Não sei nem o que fazer. Porque tem o início do evento, que o início do E-Social foi lá 1º de janeiro de 2022, mas ficou meio que teste ali. Isso, é verdade. Aí, 1º de janeiro de 2023, aí de fato iniciou. Exatamente. Até porque eles estavam estruturando a questão do meu Gov também, para essa questão do PPP online. Deixa eu te perguntar, voltando no GRO, que foi uma dúvida aí para não passar
para trás que eu percebo. Você falou que percebe que tem a dificuldade, e na prática eu percebo, acho que o Sérgio vai concordar, que é a questão da análise preliminar ergonômica. A análise ergonômica preliminar, na verdade, a EP. Como é que você costuma... Cara, isso ficou muito confuso pra gente. Sim. Por quê? A análise ergonômica preliminar, ela é como se fosse um levantamento preliminar de perigos, que a gente faz, né, ou uma análise ali que a gente está fazendo no ambiente de trabalho. E aí o que acontece? A norma regulamentadora 17 fala que você tem que fazer uma análise ergonômica preliminar, mas ela não diz como. Como você tem que fazer? Diz ali as partes básicas, o que você precisa fazer, mas assim, pode ser um levantamento preliminar. Então, tem muita gente com modelo de análise preliminar. Eu tenho um modelo de uma análise ergonômica preliminar. Quando é uma grande empresa, a maioria ali faz um trabalho administrativo, aí eu foco muito na parte de ergonomia, né? Quando não, eu junto a minha análise ergonômica preliminar aos outros levantamentos que eu já estou fazendo, né? De agentes físicos, químicos e biológicos. Então, a gente tem a opção de usar um levantamento preliminar e dizer que esse levantamento para a parte de ergonomia é uma análise ergonômica preliminar. Só que tem um porém. Essa análise você também tem que concluir, né? Por exemplo, vamos supor que essa cadeira não tem esse apoio aqui. Isso aqui, eu ia alertar a empresa no plano de ação e falar, adequar a empresa ali para a parte ergonômica, adequar a empresa para, né, a parte ambiental ali, ergonômica. E se a empresa não atende, ela tem talvez outros problemas, você tem queixa, você vai concluir na análise ergonômica preliminar solicitando uma análise ergonômica do trabalho. Isso que eu entendi. Né? Então, assim, hoje, quem já pede uma análise ergonômica do trabalho é porque está com um conceito antigo da NR17. Sim. Então, Correto é fazer a preliminar primeiro. Exato. O que eu imagino que a NR17 quis trazer? Olha, não precisa se aprofundar tanto. Antes, faça um levantamento preliminar. Se você vê que tem necessidade de fazer uma análise ergonômica do trabalho, que é como se fosse um laudo, aí você vai mais a fundo e faz. Agora fica um pouco confuso sobre como isso conversa com o PGR. No melhor dos mundos, faz uma análise ergonômica preliminar. Mas tem empresa que não vai conseguir fazer isso. Então, você joga para o programa de gerenciamento de riscos. Mas quando você está fazendo ali o PGR, por exemplo, automaticamente você já insere isso... Você, por exemplo, na hora que você está fazendo a sua análise de risco, você analisa a parte ergonômica também. Que isso que é a confusão, Sim. né? Na sua análise de risco, você já está fazendo a análise ergonômica preliminar? Sim, eu faço porque eu tenho um inventário, né? E o meu PGR é um PGR que eu faço no Excel, cara, porque... assim, nenhum programa consegue atender realmente o que é o PGR. Então, eu tenho um inventário onde eu coloco os riscos de acidentes físicos, químicos e biológicos, se tiver a empresa. E a mesma estrutura desse inventário eu jogo para a parte ergonômica. Então, é como se fossem as mesmas coisas, só que eu mudo a nomenclatura para caso tenha fiscalização. E aí eu boto isso aí como um anexo. E você insere isso no plano de ação. Exatamente. Então, acho que essa é a relação, né? Da app com... Agora, se você verificar, por exemplo, chegou aqui, verificou que as cadeiras, né, não estão de acordo com a NR17. Aí sim você vai apontar a necessidade, tô falando de forma simplória, você vai apontar a necessidade da ET, né? Que é a análise ergonômica do trabalho, mas você vai apontar no plano de ação. Exatamente. Você pode apontar no plano de ação do PGR, mas com base na análise ergonômica do preliminar que você fez. Porque o plano de ação que eu utilizo, né, é o 5W... 2H. Como é que é? 5W2H. 5W2H. Aí esse plano de ação tem o porquê, né? O que motivou a ação? Aí, se tiver a parte ergonômica, eu vou botar. A análise ergonômica preliminar foi realizada e foi identificado tal. E aí, o resultado da ação, né? A ação em si vai ser fazer a análise ergonômica do trabalho. Porra, show de bola. Na moral, foi uma aula hoje. Ô, Petros, irmão, muito bom te receber aqui. Pô, eu que agradeço, cara. Passou voando. Nem sei quanto tempo deu, Lucas. 1h30? Caraca, muita coisa. Na moral, Eu não sabia que eu tinha conteúdo pra tudo isso, não. Caraca, vou te falar muito legal, vou cara. Vou te falar que dava ficou mais dúvida ainda, né? A né? gente faz uma segunda parte aí qualquer dia desse. Pô, foi muito bom. Escolha excelente aí que você fez do Petros. Veio aqui bater esse papo com a gente. Obrigado, viu, irmão? Pessoas, cara. É mesmo? Pô, tô com moral, hein? Sabia que tinha essa moral toda, não. Pô. Já participou de alguma, Petros? Primeiro, pô. Primeiro podcast. Poxa, bacana. Se quiser me chamar de novo, eu venho aí, pô. Gostei. Fala um pouquinho aí do teu trabalho pessoal, aí. Pessoal, se não me tá assistindo aí, eu tenho a página no Instagram, né, que é engie.seg Petros Falcão.
Tem um curso Descomplicando a elaboração do GRO-PGR. 2024 eu tô entrando aí com o curso de LTCAT também, que tem muita gente me pedindo, mas eu foquei nos outros anos com o GRO-PGR, então vai vir uma novidade, vai lá no meu Instagram que a gente tem muita coisa legal para quem tá recém-formado, quem já é da área, tem muito conteúdo bem bacana. O teu curso, quem tem interesse, acha onde? Pelo teu Instagram? Pelo meu Instagram. Hoje é pelo meu Instagram. Em janeiro, final de janeiro, fevereiro, a gente vai lançar mais uma turma, né? Mas a cada 3 meses a gente lança uma turma. Cara, eu abro 50 vagas ali, 30 vagas. Em 2 dias fecha tudo, 3 dias a gente já consegue fechar Pô, que a bacana. turma. É muito, muito legal. Você tá hoje no Instagram? Qual é a outra rede? Tô no Instagram, no YouTube, né? Tô no Instagram e no YouTube. Quem quer te achar lá no YouTube? É Petros Falcão, engenheiro Petros Falcão. Engenheiro. Petros é pouco, já te fiz gastar. Tu botar engenheiro, tu vai me achar meu canal lá. O parceiro falou, Léo Petros, eu achei que era sobrenome. Eu jurava que era, tô falando aqui, mas ele Pois não tá é, ligado. então é fácil de achar lá no YouTube também. Galera, só segue ele lá, o trabalho do cara é muito bom. Porra, maneiro demais bater esse papo aqui. Vou pedir a você também, você que tá chegando aqui, siga o Antecipa, siga a nossa rede. Todas as redes praticamente, né, hoje? Exatamente. Vai sair muito corte, então você que não assistiu o papo inteiro, você vai poder assistir essa conversa aqui por completo, mas vão sair os cortes também, tanto no YouTube quanto no Facebook e os formatos lá de Rios também. É muito importante você acompanhar, estar aqui com a gente para trazer mais profissionais como o Petros e tirar essas dúvidas como foi tirada hoje. Pô, muito obrigado aí pelo convite, fiquei honrado, muito obrigado mesmo, achei muito bom. Primeiro aqui, tô querendo participar de outros agora, muito maneiro mesmo, muito bom. Ué, fica à vontade aí, irmão, dá teu recado também. Não, a ideia nossa acho que a ideia do Antecipa, as pessoas ficam um pouco, segurança do trabalho fica um pouco engessado, né? A ideia é essa mesmo, a gente tentar O nome é popularizar. muito bom, cara. A O gente nome é muito bom, né? né? A gente- Muito Aqui, ó, bom. aqui. É que, Esse porque nome é muito o bom. nosso nome aqui é maneiro, né? Eu gosto pra caramba desse Aham. nome, do mais ou menos. Aí eu falei, ué, ele tem que ser um nome que vai grudar. Cara, esse Porque- nome é muito bom. Porque às vezes o nome é... Registra isso, hein? Registra. registramos já, Tem que claro. registrar. Porque tem que ser um nome simples e bom. Aí o Wesley ficou... Não, é pior que a gente ficava assim, pô, sei lá. Os nomes esquisitos que vinha, né, Nem cara? lembro agora, mas tem umas coisas que segurança não. pode, sei lá, pode. Coisa meio. Né? E veio assim, Antecipa, acho que é um nome que. Ele resume, né? Pô, muito bom, cara. Higiene Ele tem vários ocupacional, sentidos aí. pode- Higiene ocupacional é o quê? Antecipação aos Antecipação. riscos. CIPA o quê? É CIPA, pô. Então é exatamente. muito bom, muito bom. Na hora eu mandei pra ele no WhatsApp, falei, cara, Antecipe com o CIPA maiúsculo. É, muito bom, cara. Aí agora Parabéns, vai parabéns. Foi bacana. E o nosso objetivo é esse, cara, é tentar popularizar a segurança do trabalho, né, cara? Porque a gente brinca aqui, nenhuma criança nasce falando assim, poxa, você é engenheiro de segurança Sim, do trabalho. exatamente. sempre um acidente. Exatamente, A gente acaba indo exatamente. pra essa área por Exatamente. acidente, a nossa ideia é essa, tentar E se uma criança falar isso, você fica, melhor É, não, hein? é fazer com que as pessoas vejam a segurança do trabalho. O próprio trabalhador tem esse interesse. A gente brincou, né? Mas de verdade, chegar na empresa, tem um chegar no técnico de segurança, Exato, vocês têm um LTCAT exatamente. atualizado, vocês têm um PGR atualizado. Isso seria interessante, a gente chegar nessa cultura. né? Pô, ia ser perfeito demais, ia ser Nossa muito ideia é bom. essa, contribuir para essa cultura. Então, se você compartilhar esse episódio para mais pessoas, vão fazer que a gente consiga popularizar o nosso segmento aí, o nosso trabalho. E o mais importante, né, cara? Prevenir acidente, Com prevenir certeza. mortes e É doenças o mais aí. importante mesmo. Mais importante. Galera, é isso. Forte Tamo abraço. junto aí, Tamo abraço, junto. valeu.